Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? É no mínimo estranho ver o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tentando justificar o veto do presidente Lula, o veto parcial ao projeto da saidinha dos presos, né? Ele está mantendo o benefício de saidinha para presos do regime semiaberto, segundo Lewandowski, por motivos humanitários. Mas olha o que ele falou, abre aspas. Nós entendemos que a proibição de visita à família dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e a obrigação que o Estado tem de proteger a família, fecha aspas. Olha a capacidade desse desgoverno de defender a Constituição para criminosos, pouco importa se já estão no regime semiaberto, mas cometeram crimes, e dizendo que precisam garantir a dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e a obrigação do Estado de proteger a família. Por que para os presos do 8 de janeiro que não cometeram crime algum, a quem estão sendo imputadas narrativas criadas pelo desgoverno Lula, precisa ignorar a Constituição, ignorar o princípio da dignidade da pessoa humana, ignorar o princípio da individualização da pena, ignorar a obrigação que o Estado tem de proteger a família? Por que casais foram presos com filhos pequenos e continuaram presos quando a lei não permite que isso aconteça? A mulher do Sérgio Cabral tinha saído da cadeia. Os dois estavam presos e a alegação foi de que um dos filhos deles tinha 12 anos, que é exatamente o limiar ali entre a infância e a adolescência, e só por isso ela tinha que sair da cadeia para cuidar do filho. Agora, o casal que estava com crianças pequenas, os dois presos lá, ele na Papuda, ela na Colmeia, ficaram meses longe das crianças, as crianças em sofrimento, em surto, em regressão de fala, em síndrome de pânico. E não houve o princípio da dignidade da pessoa humana nesse caso. Eu falo estranho como eufemismo, né? A gente tinha que usar adjetivos muito mais fortes para isso, mas em tempos em que a liberdade de expressão é combatida pela esquerda, né? Em que a censura é defendida por jornalistas lulistas, em que Lula se cala diante dos atentados aos direitos humanos cometidos contra todos nós, que nos dignamos a falar para defender os presos do 8 de janeiro, presos políticos, e temos que engolir essa história aqui de que a saidinha não vai valer, quer dizer, que a saidinha vai valer, o fim da saidinha não vai valer porque Lula está muito preocupado com os direitos humanos. É demais, né? 2 pesos e 2 medidas. E para finalizar aqui de um jeito um pouquinho melhor esse meu comentário, uma notícia que não tem a ver com isso, mas de alguma forma é correlata. A chanceler argentina Diana Mondino escreveu nas redes sociais o seguinte: esse governo, o governo argentino, né? Esse governo sempre trabalhará pela liberdade, liberdade de expressão e liberdade de viver numa democracia. Ratificamos que o nosso país e, por extensão, as suas embaixadas proporcionarão absolutamente sempre refúgio a todos aqueles que são perseguidos por partilharem esses valores. Então, enquanto o desgoverno Lula bajula bandido, prende inocentes e sonega os direitos humanos para inocentes, a Argentina está recebendo refugiados brasileiros que estejam sendo perseguidos. Está recebendo, inclusive, nas embaixadas. É uma grande notícia, já que o projeto da anistia está engavetado no Senado e na Câmara, nas gavetas de senador e deputado petista. Serrão, muito obrigado. Cris, boa tarde. Eu sei que você está louca aí para falar sobre essa confusão toda, essa troca aí, acusações e o Alexandre de Moraes. Confusão é eufemismo, né? Assim, eu não sei, eu estou tentando achar uma palavra melhor do que treta. Eu acho que nós vivemos um momento histórico e mundial. Agora o mundo abraçou o Brasil em luta a favor da liberdade de expressão. E a gente viu isso ontem, quem da nossa audiência acompanha o Twitter, viu que do meio da noite, ali 9 horas da noite, até clarear o dia, spaces com Elon Musk participando, parlamentares brasileiros, estrangeiros, europeus, americanos, muitos jornalistas,
todos os exilados políticos do Brasil conhecidos estavam online, relatando o que viveram. Então, muita coisa. Boa tarde primeiro, então, para você, Paulo, Serrão, Fabi, e boa tarde para a nossa audiência. Então, essa história do Spaces, para mim, todos eles diziam, nós estamos vivendo um momento histórico. Eu consegui entrar no Spaces lá já alta madrugada, confesso que dormi pouquíssimo essa noite, já durmo um pouco, e essa noite foi menos horas de sono ainda, porque não tinha como não acompanhar. Eles, inclusive, estavam pedindo para eu entrar para relatar as histórias dos presos políticos do 8 de janeiro, e eu falei, eu estou me segurando para não dormir, porque já era 4h30 da manhã isso. Eu disse, eu não vou conseguir relatar em inglês a essa hora da madrugada, mas eu volto amanhã. Se tiver Spaces hoje, estarei lá, dentro do possível, um pouco antes, talvez. Mas o que todos... Então, viralizou. Comentário do Elon Musk, que ele participou dos Spaces, falando com todas as letras que ele nunca viu nada igual em lugar nenhum do mundo. Veja, é um homem que é dono de um veículo de comunicação que abrange o mundo inteiro. É o homem mais rico do mundo, segundo algumas listas aí. E ele disse, eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum do mundo. E outras pessoas entraram na live, jornalistas americanos, congressistas americanos. A Fabi estava em determinado momento, acho que nesse Space, caiu várias vezes, deu problema técnico. Eles prometeram melhorias na ferramenta Spaces, porque não imaginavam que teriam 29, 30 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, numa ferramenta que normalmente conecta ali de 10 a 50 pessoas. Né? Quem participa de Spaces sabe que não é muita gente. Os Spaces populares têm algumas poucas centenas ali de pessoas conectadas. Tinha 29 mil, 30 mil e dava problema, porque era gente na Austrália, era na Europa, enfim, na Ásia, no Brasil, aos montes, Estados Unidos. Elon Musk falou. Quem mais que falou? Nicolas Ferreira, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e denunciando com todas as letras e recebendo apoio de congressistas americanos, e não é só apoio. Agora nós estamos entendendo o que vocês estão vivendo. E os brasileiros relembrando coisas de 2019, relembrando coisas de 2018, de quando... Teve um jornalista americano que morou aqui no Brasil, não lembro o nome dele agora, que estava lembrando quando ele ouviu falar de Bolsonaro em 2012, a primeira vez, antes do que muitos brasileiros. E ele relata aquela história da Preta Gil, espalhando a primeira fake news de que Bolsonaro tinha dado uma declaração racista. E isso viralizou que nem pólvora pela internet por causa da milícia digital lulista e da extrema esquerda agressiva, raivosa, cheia de ódio. Todas essas palavrinhas que o Alexandre de Moraes usa aí para, segundo ele, acusar a extrema-direita, começaram na extrema-esquerda, que ele apoia, né? Que o colocou lá, aliás, porque foi colocado por Temer, que foi colocado pelos eleitores da Dilma, lulistas, petistas, idiotizados, como eu gosto de dizer, porque não é possível que no momento em que o Brasil vivia a maior crise econômica da sua história, 2014, tenha reeleito a Dilma, que foi quem quebrou o país. Foi a mulher que, na presidência do Conselho de Administração da Petrobras, comprou uma refinaria enferrujada, pagando centenas de milhões de dólares a mais do que valia aquele lixo, aquela sucata. Então não é possível que uma pessoa inteligente, lúcida, tenha votado nessa mulher sabendo o que estava fazendo. Entrou para uma massa idiotizada, hipnotizada, com uma vítima de uma manipulação, de uma lavagem cerebral ali para embarcar nessa. Mas enfim, essa era passou. Entrou Temer, colocou Alexandre de Moraes lá e o sistema se consolidou ali completamente aparelhado, chegando nesse ponto que a gente viu. Mas achei muito importante relembrarem que foi Preta Gil que inventou a bravata e acionou milícias digitais, tal qual depois a gente viu anos depois na Mind8, que aliás é propriedade dela, junto com algumas outras sócias, recebendo dinheiro público, inclusive para comandar a milícia digital lulista, e difamando pessoas que eles queriam desumanizar. Na época, era só o presidente Bolsonaro. Depois começou os bolsonaristas, o gado, né, Alexandre de Moraes? Quem é a extrema que tem ódio dos outros? Quem é a extrema que xinga os outros? Que é antidemocrática? Eu acho que é essa extrema que está sendo bajulada por essas decisões arbitrárias do STF. É essa extrema esquerda que está implantando esse ódio no país há muitos anos. A polarização vem de 2003, com esse maldito que dividiu o Brasil entre quem gosta de viajar de avião e quem não gosta que os pobres viajem, os analfabetos e os estudados. Eu nunca li nenhum livro, estou na presidência, vocês não precisam estudar. Quem é que polarizou o Brasil? Fui eu? Foi o Serrão?
Ou foi o que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? Eu sempre lembro de você aqui, não consigo esquecer do Zé Dirceu. Então é impressionante, assim, para mim é um momento histórico que o mundo está vivendo com o Brasil, Elon Musk no protagonismo, claro, mas o Brasil na crista da onda por conta da ditadura que foi implantada aqui, disfarçada de democracia relativa. Cris, eu quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Serrão, mas antes deixa eu só ler 3 comentários aqui. Giovanni Cornaccia, acho que não sei se eu falei certo. Acho que o Moraes sentiu o golpe, sabe que deixou um esqueleto no armário e esse esqueleto será ressuscitado pelo Musk. Vamos aguardar os próximos capítulos. Otílio NG da Silva, tenho dúvidas se o Moraes está realmente fragilizado. Ele continua tendo o apoio do governo e da maioria dos seus pares, além de mais de 30 milhões ele chama de idiotas. E Cris, tem um comentário aqui para você. Mas da onde esse número de 30 milhões? Eu acho que é... Deve ser das estatísticas do IBGE do Pokémon. E tem um comentário aqui para você da Mara Castro, dizendo que não existe briga nem confronto. O que existe é um empreendedor muito bem sucedido declarando ter sofrido ingerência de um ministro em sua defesa. Ali começou tudo, agora é defesa da liberdade. Mas eu queria, então, estender a pergunta que eu fiz ao Serrão para você. Já que a Fabi também já respondeu. Eu acho que quem não percebeu que a liberdade de expressão foi tolhida no Brasil é porque é da extrema esquerda. Porque qualquer um que não seja lulista, imbecilizado, sofreu de alguma forma censura no Brasil nos últimos anos. Sim. Não tem como dizer que é um empreendedor, e com todo respeito aí a nossa espectadora, mas não tem como dizer que é uma birrice, como eles estão querendo dizer, um empreendedor mimadinho, que a extrema esquerda anda dizendo isso. E um empreendedor bem-sucedido mimadinho. É mesmo, Felipe Neto? O Elon Musk que é assim? Será? Que ele toma banho em banheira de Nutella para ganhar like? Será que ele que é um mimadinho? Ou é um cara que emprega centenas de milhares de pessoas pelo mundo, que produz riqueza e que está lutando sim, dando a cara a tapa para que um país, uma nação não seja subjugada por um tirano, num tribunal aparelhado por outro bajulador de tiranos. É isso que está em questão aqui. Então, para mim, não é trivial. Não é banal. Não, eu acho que a nossa espectadora estava mais querendo, porque a gente estava na dúvida de que palavra usar. Eu usei confusão, usei treta, daí ela falou não e tal. Eu acho que é eufemismo, confusão é eufemismo. Não, tudo bem. É mais pesado o que está acontecendo. Estou em busca de uma palavra, então. Mas eu entendo a dificuldade. Aceito sugestões, inclusive, dos nossos espectadores. Mas então eu queria te fazer a pergunta que eu fiz para o Serrão. Você tem esperança dessa... não é confusão, então vai treta toda aí. E em que exatamente você tem esperança? Já vou falar da minha esperança. Tenho esperança sim, eu sou muito otimista e acredito demais na força. Vou usar as palavras do nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito na força das pessoas de bem, de verdade. Eu acredito na força da verdade, na força da honestidade. Não acredito na perpetuação da mentira, da hipocrisia, dessa retórica rasa, né? Dessa espuma, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso é espuma de quem quer likes. É mesmo? Será que ele está falando do Felipe Neto? Que ele contratou para o TSE para convencer jovem bobinho, que não sabe nem o que se passa no Brasil, muito menos o que se passou nos últimos anos, nas últimas décadas aí, a tirar título e votar no Lula? Deve ser isso, a espuma que ele fala. Porque o que a gente fala aqui não tem nada de espuma. Aqui é vida real. É a vida cruel de quem é perseguido, não tem voz, e nós damos voz aqui. Nós fazemos questão. Eu vou ler, antes de falar ainda da minha esperança, eu vou ler algumas palavras, entre aspas, tiradas. Estou no canal do Sérgio Tavares no Twitter, tá? Aquele jornalista português que foi preso e que está lá no Parlamento Europeu acompanhando a ida de parlamentares brasileiros e jornalistas brasileiros. Nosso Marco Antônio Costa está lá para denunciar agora na Europa a ditadura da toga brasileira. Aspas para o deputado europeu. Estamos alarmados com o que se passa no Brasil. Não é confusão, não é treta. É algo tão grave que torna que coloca na boca de um deputado europeu que está longe dessa nossa realidade, que não imagina o que é viver 5 anos sob censura e com esse massacre midiático desses lulistas raivosos, dizendo dia sim, outro também, que nós somos fascistas, nazistas, extremistas de direita, negacionistas. Eles só sabem xingar, é lixo humano, é prostituta do Bolsonaro. São esses os amores que eles têm por quem pensa diferente.
É esse o amor venceu dessa turma. Cheia de ódio no coração e na boca. Ele está dizendo aqui, nós estamos alarmados com o que se passa no Brasil. O Brasil já está numa ditadura. Estamos vendo medo no país. Com medo não há liberdade. Fecha aspas. Esse foi o deputado espanhol que está lá no Parlamento Europeu acompanhando o que os nossos deputados estão falando. E quem quiser saber mais detalhes do que está acontecendo no Parlamento Europeu, tem falas fortíssimas do deputado Gustavo Gaia, alguns outros que já falaram lá e que estão, próprio Eduardo Bolsonaro, e que estão sendo chamados pelos... eu agora chamo de imprensa pichuleco, mas também pode ser imprensa trans, aqueles que se sentem jornalistas, mas são militantes lulistas. Esses aí estão dizendo, os deputados bolsonaristas foram espalhar fake news no Parlamento Europeu, blá, 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 blá. Não vou nem repetir aqui porque é muita bobagem. Mas vejam lá no canal do Sérgio Tavares, que é um jornalista europeu que está cobrindo tudo isso para ver o que está acontecendo. Para quem não tem tempo de se aprofundar no noticiário, e as notícias estão muito aceleradas, eu vou dar uma dica que eu já dei na minha coluna no outro dia, na Rádio Ouro Verde, que é: procure os trending topics do Twitter ou aqueles assuntos do momento. Veja o que mais está bombando. Por exemplo, no momento tem Alan dos Santos, Lula de ladrão, Gilmar Mendes, Nicolas, Twitter Files, Barroso. Tá tudo aqui. Pega um desses, clica ali e começa a ver o que as pessoas estão comentando. Você já vai entender qual é, aí sim a gente pode falar a treta ou a confusão do momento. Né? Porque aí vem todo esse barulho da internet. Agora, Elon Musk deu declarações fortíssimas ontem à noite no Spaces. Muito fortes. E tinha, de novo, repito, tinha entre os 30 mil ali que estavam conectados madrugada dentro, jornalistas do mundo inteiro. Parlamentares americanos e brasileiros às dezenas. Não eram poucos. E eles abriam o microfone e eles falavam. Então era Marcel Van Hatten aqui, um deputado de lá, senador Girão daqui, outro deputado de lá, Nicolas daqui, outro de lá. E todos relatando inúmeros casos de censura, de perseguição, de mentiras, de difamação, de benefício para um lado só da corrida eleitoral, e a gente sabe qual, né? Denúncias que não foram investigadas pelo TSE, explicaram o que é o TSE brasileiro. Então, os americanos, os europeus estavam de queixo caído. É óbvio que eles dizem, é assombroso o que está acontecendo no Brasil. Então, em função disso tudo, desse despertar do mundo para o que está acontecendo no Brasil, para essa tirania imposta por um tribunal aparelhado por Lula e Dilma, em que Michel Temer deu a pá de cal jogando o Alexandre de Moraes lá dentro, e agora mais, né? Flávio Dino e Zanin. O Zanin está até comportado, não vamos falar dele, mas o Flávio Dino, um comunista, né, no STF, com todo orgulho do presidente Lula, né, com a conivência e a anuência de um executivo tirano que começou seu governo estendendo o tapete para Maduro, amigo de Ortega. A gente não podia falar na eleição, né, fomos censurados, mas agora nós dizemos, amigo do Putin, do Xi Jinping, do Kim Jong-un, todos os ditadores do mundo, Irã, né? E nós caminhamos para ser o que essas grandes ditaduras mundiais são. Os países que baniram algumas redes sociais estão ameaçando banir o Twitter. Sim. Acho que só não baniram porque ia ficar feio demais. Já está tudo emporcalhado. Mas ficar mais feio ainda, vamos deixar um pouquinho ali para fingir que nós somos democráticos, né? Para fingir que aquela coisa que a gente fala cheia de pompa, aquela espuma para quem quer ganhar like. Barroso querendo dizer que Elon Musk está fazendo espuma para ganhar like. Um cara que tem quase 200 milhões de seguidores. Ele tem quase tantos seguidores quanto a população do Brasil. E são pessoas que seguem porque admiram, vamos lá, a capacidade empreendedora de alguém que conseguiu ser o homem mais rico do mundo. E que está solto, não está preso. E não foi descondenado. Então não foi riqueza ilegal. Né? Foi riqueza por mérito. Empreendendo, gerando empregos, gerando lucro, reinvestindo. Pagou 44 bilhões de dólares pelo Twitter para garantir a liberdade de expressão, porque viu que as outras redes não estavam garantindo. Aliás, quem falou isso com todas as letras também, recomendo que procurem lá na timeline dele no Twitter, foi o deputado federal de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele fala em inglês, mas quase todas as falas estão traduzidas já para o português. Se não tiver, vocês podem, quem não estiver entendendo, pode jogar ali na tradução automática. E ele fala, o que aconteceu aqui no Brasil é que o X, a atual rede X, o Twitter, foi a única rede que sobrou em que é possível falar o que se pensa. E não vem Alexandre de Moraes com essa bravatinha ridícula. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
É sim. Quem quiser agredir, agride, tanto que a turma lulista e agressiva chama a gente de fascista, de nazista, de prostituta de não sei quem, de bolsominion, de gado. Isso é agressão, Alexandre de Moraes. Mas eles têm a liberdade de expressão para falar, especialmente porque o STF não vai atrás deles, né? O amor venceu para eles. Esse tipo de amor eles têm de sobra, especialmente vindo do STF. O deputado Luiz Felipe falou, foi a única rede que sobrou com liberdade de expressão. Aí ele cita nominalmente Meta, Google, e ainda cita o YouTube também. Ele fala, todas essas redes foram banindo o discurso livre, primeiro disfarçado de regras da comunidade e depois escancaradamente por aderirem a decisões ilegais de ministros de cortes tiranas. Ele fala com todas as letras. E aí volta para um jornalista americano e diz, eu não tinha ideia, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo no Brasil. Então, por isso que eu tenho esperança. Porque isso foi colocado num megafone do tamanho da Lua. Isso já passou a estratosfera. Tanto que o próprio Elon Musk colocou liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo, até em Marte. Tá certo. Né? Pessoal, como eu disse no começo do programa, a Gazeta do Povo há anos alimenta o debate saudável, né, sobre a liberdade de expressão aqui no Brasil. A gente é o único jornal que se posiciona sempre contra a censura. Aqui não tem aquele negócio de o Alexandre de Moraes estava cometendo um erro, mas era para proteger a democracia, ou então para derrotar o fascismo. Não tem nada disso. A Gazeta do Povo faz um jornalismo baseado em convicções, em princípios. Por isso, se você defende a liberdade de expressão, se você é contra a censura, eu te convido para entrar para essa comunidade que já conta com mais de 130 mil pessoas comprometidas com valores verdadeiramente democráticos. Diga, Cris. 30 mil pessoas nos assistindo, isso é um recorde histórico. Pra vocês terem uma ideia, o nosso recorde tinha sido na segunda-feira desta semana, com toda essa história do Elon Musk no fim de semana, 24 mil pessoas online. Muito obrigada pela audiência. Chamem mais gente, tragam mais gente para conhecerem a Gazeta do Povo, Sem Rodeios e os demais programas que a gente coloca no ar aqui, porque é muito importante a gente ter voz, porque vocês nos passam essa autorização. Nós somos a voz de vocês também. Então venham, são todos muito bem-vindos. Então eu vou convidar esses 30 mil espectadores aí a assinarem a Gazeta do Povo. A gente precisa muito do seu apoio. Para assinar é fácil, é só clicar no link que você encontra na descrição aqui do nosso papo, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você vê na tela. Custa apenas R$1,90 nos primeiros 2 meses. Esse valor é irrisório, é só para te conquistar. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito, muito mesmo do nosso trabalho. E vamos aqui para nossa segunda pauta de hoje. Cristina Grêmio. O STF, o ministro Luiz Fux, autorizou a abertura de inquérito contra o deputado Nicolas Ferreira, que, teoricamente, né, de acordo com a nossa Constituição, tem imunidade parlamentar para quaisquer palavras, por ele ter chamado o Lula de ladrão. Na verdade, ele chamou de thief, porque ele falou isso nos Estados Unidos. E aí, Cristina Grêmio? E aí, eu tinha dado a dica agora há pouco, é um dos assuntos do momento. Tem 32.700 posts com as palavras Lula ladrão. Inclusive, muita gente dizendo, não pode, né, chamar Lula de ladrão. Eu não vou chamar Lula de ladrão, porque Lula não é ladrão, tá, gente? Se vocês disserem que Lula é ladrão, vocês vão estar indo contra as determinações que dizem para não dizer que Lula é ladrão. Não pode falar Lula ladrão. Não pode falar que Lula ladrão. Não pode, de jeito nenhum. Enfim, tiro no pé que fala, né? É aquele efeito Barbra Streisand. Mas também, aí né? a gente volta àquela questão. Todas as nossas, os nossos questionamentos, as nossas posições, quando a gente critica esse tribunal que virou o suprassumo da tirania no Brasil,
a gente fala de Alexandre de Moraes? Porque é o que está na frente dos inquéritos de fim do mundo. Um deles, o mais antigo, o famoso inquérito das fake news, já completou 5 anos. Daqui a pouquinho já sabe andar, já sabe falar. Daqui a pouquinho já está namorando esse inquérito aí, né? Já tem filhos. Já está na faculdade. Já vai para a faculdade, já tem filhos. Vai piorar ainda mais. Vai mudar de sexo, vai fazer cirurgia, vai virar trans, vai mudar de nome, vai ter outro nome social. É isso. Só que a gente tem que questionar também o que os outros 10 ministros pensam e fazem. Porque muitas das vezes, na maior parte delas, inclusive os 2 indicados por Bolsonaro, votam junto com Alexandre de Moraes. Então, a pergunta que não quer calar, né? O que aconteceu com esta corte? E todas as críticas que a gente faz é porque nós queremos que salvem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, deveria ser uma instituição brasileira preservada e protegida por todos os brasileiros, porque ela é a defensora última, a defensora maior da nossa Constituição. Só que os 11 têm rasgado dia após dia, página após página, item após item, né? Artigo após artigo da Constituição. Esse artigo que garante a imunidade parlamentar sobre quaisquer palavras, votos e atos dos parlamentares, ele não deixa dúvida nenhuma. Ele não é o artigo 142, que eles podem fazer toda a firula do mundo e dizer que o 142 não quer dar às Forças Armadas o que está escrito lá, que as Forças Armadas ganham de autoridade com aquele artigo. O artigo da imunidade parlamentar, ele teve essa palavrinha quaisquer colocadas ali para não ter dúvida nenhuma. Nem mesmo xingamentos, nem mesmo bravatas, nem que eles estivessem chamando Alexandre de Moraes de extremista, de esquerda ou de direita ou de centro, ou do que fosse. Não importa quaisquer palavras e atos. Agora, quando Alexandre de Moraes fala liberdade de expressão não é liberdade de agressão, moralmente ele tem razão. Legalmente, não. Legalmente, a liberdade de expressão dá até para esses lulistas imbecis a autoridade, a chance, o direito de me xingar como eles fazem. Só que eu também tenho todo o direito, conforme a lei me garante, de ir lá e processar por injúria e ganhar processo, como eu já ganhei, contra quem pratica uma injúria dessas no ar. Ou, veladamente, até em mensagem direta, isso demanda, às vezes, processo judicial. Então, falem o que vocês quiserem. O artigo da Constituição que garante liberdade de expressão, ele só não permite o anonimato. Que, aliás, os sleeping giants da vida aí, os lulistas cheios de balaclava lá infiltrados nos prédios públicos, depredando tudo com pé de cabra, esses fazem questão de se esconder no anonimato. Esses são criminosos, conforme a lei. É o que diz a lei. Se forem descobertos, se a Polícia Federal quiser investigar e descobrir, né, querida Polícia Federal, aquela ala cooptada, estou me referindo àquela, não à instituição toda. Se quiser descobrir, descobre. Faz mais 200 operação lesa pátria e vai catar mais 200 infiltrados petistas dentro do negócio, fazendo arruaça. Tá lá, tá tudo filmado. É só ir atrás. Tem depoimentos. Ontem mesmo gravei mais uma entrevista com um casal de presos políticos. O casal chegou às 18 horas do domingo, dia 8, em Brasília, foi direto para o acampamento, amanheceu preso. Nossa. Como tantos outros, né? Olha o que a moça relata. Ela disse, eu nunca pisei na Praça dos Três Poderes, era a primeira vez que eu ia a Brasília, e eu não tinha ideia do que tinha acontecido lá. Porque a gente chegou cansado, depois de 2 dias de viagem do Rio Grande do Sul até Brasília, montamos a barraca e dormimos. A gente ouviu algum alvoroço de gente que tinha ido para a manifestação, algumas pessoas falando de bagunça, mas não sabia o que era. E no dia seguinte amanheceram presos, entenderam menos ainda. Só que ela entrando na colmeia, ela é chamada para um quartinho separado. Olha que eu já ouvi dezenas de presos e presas, e essa foi a primeira vez que eu ouvi esse relato, por isso que eu estou trazendo aqui em primeira mão, domingo vai estar publicado na minha coluna. E ela diz, um policial numa sala, só comigo, que já acho que é estranho, tinha que ser uma policial feminino, mas fechou a porta e sussurrou no meu ouvido, você é infiltrada? Nossa. E aí ela disse, eu não entendi, aquilo para mim foi um desaforo, e eu disse, não, eu sou patriota. Ela achou que ele estava na dúvida se ela era quem ela era. E aí ele mandou ela para a vala comum e essa aí ficou 60 dias presa. Teve gente que ficou meses presa. Mas lá dentro da colmeia, depois se conhecendo e conversando entre si, todas tinham essa estranheza. Eu fui para uma sala em separado e me perguntaram isso.
Ora bola, será que era para separar as infiltradas que não eram patriotas das patriotas? Será que houve alguma infiltrada, alguma que disse sim, eu sou infiltrada, e ele disse, então vai viver sua vida, querida, porque você votou no mesmo candidato que eu? Não sabemos. Precisa investigar, né, Polícia Federal? Cadê a investigação que nós queremos? Vocês só estão fazendo a investigação para endossar a narrativa lulista. Nós queremos a verdade e vamos continuar insistindo. Então, volto aqui para vocês, mas para mim a expressão do momento é: estamos num momento histórico e temos que acompanhar, por mais difícil que seja acompanhar, a avalanche de notícias.